Salve, salve, galera. Professor Vitor Maurício aqui, dando continuidade à aula sobre Rio de Janeiro. Mais especificamente, como o Rio de Janeiro é abordado nas questões da UERJ, nos exames de qualificação, nas questões de ciências humanas. Na aula passada, na aula 1, eu tratei de um período específico da história do Rio de Janeiro. Eu falei da primeira metade do século XX e destaquei alguns pontos comuns de cair em prova. Comecei falando sobre a reforma Pereira Passos, destaquei os aspectos positivos dessa reforma, né, os aspectos que dizem respeito à melhoria das infraestruturas urbanas em geral, sobretudo no centro da cidade, mas destaquei também os aspectos negativos da reforma Pereira Passos. Esses aspectos negativos de expulsão das populações pobres, a questão da demolição dos cortiços, do início do processo de favelização, tanto na área central quanto já no começo, né, já nessa época, um movimento já mais para as periferias da cidade. E essa é a parte mais cobrada, na verdade, nas provas. A gente sempre destaca nos nossos projetos que a prova da UERJ ela é uma prova progressista nesse sentido de valorizar as populações marginalizadas, as populações que sofreram mais e sofrem ainda, né, ao longo do tempo. E então toda essa coisa de vamos reformular, modernizar a cidade a qualquer custo, mesmo que seja expulsando essa população daqui e alocando essa população em áreas mais distantes. Isso, gente, é parte da história do Rio de Janeiro, como vocês vão ver na aula de hoje também. Eu falei isso na aula passada, mas eu me contive ali na reforma Pereira Passos e falei um pouco do centro. Hoje a gente vai ver como esse tipo de prática de remoção mesmo de populações de determinadas áreas que interessam ao setor imobiliário, sobretudo, isso é praticamente uma regra no crescimento urbano do Rio de Janeiro. Cara, então na aula passada, recapitulando, eu falei da reforma Pereira Passos, falei isso tudo e demonstrei também como houve um crescimento diferenciado em direção à Zona Norte e com relação à Zona Sul. A Zona Norte cresceu, sobretudo, a partir das linhas de trem e da Avenida Brasil. Já caíram várias questões que citam a Central do Brasil, cai um sambinha, uma música, qualquer coisa nesse sentido, falando sobre a Central do Brasil. Ano passado caiu uma questão sobre a Avenida Brasil também. E mostrei como houve um crescimento diferenciado no sentido de que a Zona Norte ela cresceu com um nível de verticalização bem menor do que a Zona Sul, que já cresceu, na verdade, a Zona Sul já cresce com vários olhares do setor imobiliário, vendo ali um potencial de ganhos, de lucros. E a Zona Sul, por ser muito menor que a Zona Norte, ter várias barreiras físicas, inclusive, eu destaquei isso na aula passada utilizando um texto do professor Maurício de Abreu, que é uma referência em Rio de Janeiro. A Zona Sul ela precisava crescer para cima. Então já nos anos 40, né, já havia uma grande demanda por imóveis na Zona Sul da cidade e houve uma grande pressão do setor imobiliário para que os gabaritos, né, a altura dos prédios fossem aumentadas por lei. Então, em 1946, eu citei isso na aula passada, em 1946 foi criada uma lei que permitia já imóveis, prédios com 8, 10 e 13 andares. Então, Copacabana é um exemplo máximo de um espaço que é pequeno, como diria o professor Maurício de Abreu, né? É espremido entre o mar e a montanha, espremido entre o relevo e o mar, e que para conseguir crescer, teve que crescer para cima. Daí o nível imenso de verticalização do bairro de Copacabana e da Zona Sul em geral. Sem contar, né, os aterros, que são muito importantes, que eu citei também,
os diversos aterros que a cidade do Rio de Janeiro teve que fazer para conseguir crescer. E é o caso de Copacabana também, aquela orla imensa que vocês conhecem, que tem show na praia de Copacabana. Aquilo ali é tudo aterrado, né? São estratégias para você conseguir crescer. Enfim, falei isso tudo na aula passada. Antes de começar a aula, deixa eu fazer só uma propaganda rapidamente, porque essas aulas que nós estamos fazendo, ela é parte do projeto UERJ 2025. Para quem não sabe, nós já gravamos 6 aulas de atualidades com temas que nós acreditamos que tem potencial de aparecerem na prova. São aulas gratuitas, com mais ou menos 1 hora de duração, aí, entre 40 minutos e 1 hora de duração. E agora eu estou gravando 2 aulas sobre Rio de Janeiro, também nesse esquenta para a UERJ. Gravei uma aula e vou gravar a outra agora. E além disso, o professor Gabriel já gravou 5 questões da banca da UERJ, comentando, ele elencou 5 questões de história que ele considera importantes, e discutiu aquelas questões e mostrou como aquilo pode cair na prova, como aquilo é recorrente, demonstrou a visão de mundo da banca através das questões. E aí eu fiz o mesmo. Também já gravei 5 questões de geografia, demonstrando uma certa visão da banca e temas que são muito recorrentes. Então, até agora, nós já gravamos 6 vídeos de atualidades, 2 aulas falando sobre a banca, e agora vamos completar mais 2 aulas falando sobre Rio de Janeiro, que é um tema recorrente. E aí eu vou dar de presente para vocês 30 questões. Eu selecionei como o Rio de Janeiro caiu nos exames de qualificação da UERJ nos últimos 20 anos. Eu selecionei 30 questões e essas questões eu estou disponibilizando gratuitamente no nosso grupo de WhatsApp. É pelo nosso grupo de WhatsApp que a gente compartilha documentos, a gente tira dúvidas, compartilha, enfim, tudo que for interessante com relação aos vestibulares do Enem e da UERJ, tá? Então, entra lá no nosso grupo, pede, eu quero a coletânea, compilação sobre Rio de Janeiro. A gente vai dar para você, tá? O endereço do nosso grupo do WhatsApp tá aqui na descrição e se você quiser saber mais sobre o projeto UERJ, como vai funcionar, aqui também tem um link explicando. Vamos para a aula de hoje, porque eu já gastei 7 minutos falando coisas importantes. A aula de hoje, galera, se na aula passada eu parei ali nos anos 40, um pouco já dos anos 50, a aula de hoje ela começa nos anos 60. E falar de anos 60 é falar de uma grande transformação que estava acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. E essa transformação, elas começam a acontecer, começam a ganhar mais volume a partir dos anos 60, porque o Rio de Janeiro estava recebendo muitos migrantes nos anos 60. Esse período dos anos 50 até os anos 80, nesse período, o Rio de Janeiro e São Paulo, o eixo Rio-São Paulo, muito BH também, foram áreas que receberam muitos migrantes por serem as áreas que concentravam o crescimento econômico do país, concentravam a economia do país. Ainda concentram, né? Rio de Janeiro e São Paulo. Então, essas áreas, essas metrópoles, funcionaram como centros atrativos para populações, sobretudo de outras regiões do país, mais especificamente, né, sobretudo ainda, da região Nordeste, que no século XX foi uma região que expulsou muitas populações, funcionou como um polo de repulsão populacional. Muitos migrantes saíram do Nordeste para o eixo Rio-São Paulo, muitos migrantes se dirigiram para o Centro-Oeste por conta da construção de Brasília e por conta também dos empregos que foram gerados a partir do crescimento do agronegócio nessa região. E muitos migrantes também se dirigiram para a Amazônia, para a Zona Franca de Manaus e para diversos projetos mineralógicos que começaram a acontecer na Amazônia, mas os projetos mineralógicos mais a partir dos anos 80.
Mas enfim, né, falei isso tudo para mostrar que o Rio de Janeiro estava recebendo muitas pessoas. E essa migração, ela promove uma maior demanda sobre solo urbano. Então o que a gente vai ver bastante na aula de hoje é que o Rio de Janeiro ele começa a extrapolar os limites da cidade, e essa ocupação urbana, aquela mancha urbana amarela que eu coloquei na aula passada, vou colocar aqui na aula de hoje também, ela começa a se expandir para os municípios vizinhos. E aí, na década de 70, eu vou chegar nesse ponto, tem um slide sobre isso, tá? Na década de 70 é instituída a região metropolitana do Rio de Janeiro, que é um termo que aparece claramente no edital. Então a gente precisa saber, entender como se formou e como funciona e para que existe uma região metropolitana. Vamos começar pelos anos 60. E nos anos 60 eu destaco no Rio de Janeiro uma pessoa, mais especificamente, que é o governador Carlos Lacerda. Eu coloquei aí no título: Governo Lacerda de 60 a 65, infraestruturas viárias e segregação. A prova, eu já falei isso na aula passada, ela tende a cobrar várias coisas relacionadas à circulação na cidade do Rio de Janeiro. E isso vocês podem conferir na coletânea que a gente está disponibilizando no grupo do WhatsApp. Tá? Fazer uma coletânea sobre um tema serve para isso, para a gente perceber a recorrência de um tipo de abordagem. Então, são muitas questões que tratam de infraestruturas de circulação na cidade do Rio de Janeiro. São muitas questões. Tá? E são muitas questões também que tratam sobre o problema da segregação, sobre aquele problema que eu estava falando, que ocorre na Reforma Pereira Passos. Em nome da modernização de uma área, a gente expulsa a população pobre. A gente faz a demolição de um morro. A gente aloca essas pessoas numa área mais distante da cidade. Isso acontece recorrentemente na história do Rio de Janeiro. A Reforma Pereira Passos é um primeiro grande exemplo disso. Houve outros momentos na história, tá? Ali entre os anos 30, os anos 40 também, Plano Agache, enfim. Mas aqui nos anos 60, a gente começa a ver uma série de transformações na cidade, que são transformações para a instalação de infraestruturas viárias, e aí eu destaco muito aqui o governo Lacerda. Várias obras de infraestruturas viárias foram realizadas no governo Lacerda ou finalizadas no governo Lacerda. Vários túneis, por exemplo. E lembrando também, é sempre importante contextualizar, que se a gente está falando dos anos 60, a gente está falando de um contexto de industrialização nacional onde a indústria automobilística é a indústria que puxa o nosso processo de industrialização. Então, era preciso adaptar a cidade, o Brasil, mas a cidade também, sobretudo, a era do automóvel. Isso é um termo que a gente fala, né? É preciso adaptar a cidade à era do automóvel, se referindo àquele contexto. Então, uma série de construções de infraestruturas viárias começaram a ser construídas no Rio de Janeiro a partir dali. E aí a gente continua depois, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, a gente não parou. E é engraçado mostrar também como essas infraestruturas, elas são muitas vezes dificultadas pelo sítio urbano da cidade. É sempre bom pensar no sítio urbano da cidade. Eu falei isso na aula passada, isso era uma coisa muito recorrente, essa relação do crescimento urbano, tendo o sítio urbano, que é a parte natural da cidade, como dificultador desse crescimento,
é uma coisa muito comum na obra do professor Maurício de Abreu, que, como eu falei, é uma referência nos estudos sobre a evolução urbana do Rio de Janeiro. Então, resumindo, nesse momento, eu queria mostrar para vocês aqui como o governo Lacerda ele foi muito na direção de construções de infraestruturas viárias e também teve uma outra parte muito cruel, que foi a parte de remoção de favelas, provocando um processo de segregação socioespacial gravíssimo. Então, começando aqui, eu não gosto de ler texto, tá, gente? Eu já falei isso na aula passada, eu odeio ler texto, mas eu coloquei textos nesses slides que eu acredito que todos eles podem aparecer na prova. Vamos começar. Falando do governo Lacerda. As intervenções viárias representavam vários projetos que haviam sido engavetados pelas prefeituras anteriores, seja por falta de verbas ou por mudanças políticas. Aí olha o que ele vai citar aqui. Destacam-se entre os empreendimentos os túneis Rebouça e Santa Bárbara, que fazem a ligação da Zona Norte com a Zona Sul. A finalização do aterro do Flamengo, que liga o centro à Zona Sul. A ampliação das avenidas Brasil, Radial Oeste e Marechal Rondon, essas ligando o centro à Zona Norte. Então, olha só. Cara, são obras muito importantes. Se você não conhece o Rio de Janeiro, você não tem ideia do tamanho que é o túnel Rebouças. É muito grande. Essa imagem é a imagem de construção do túnel Rebouças. É um túnel que liga uma parte que é a parte do final do centro, encontro com a Zona Norte, e liga essa área até a Zona Sul da cidade. Gente, aquilo ali é uma imensa obra de engenharia. Aquilo ali custou muito dinheiro. E hoje não dá para imaginar a cidade sem o túnel Rebouças. Da mesma forma, o túnel Santa Bárbara é uma grande obra de engenharia. Também liga a região central, né? Começa ali no Sambódromo até a Zona Sul da cidade. E quando ele fala aqui de ampliação da Zona Sul, da Radial Oeste, da Marechal Rondon, está falando ali daquela área, para quem conhece, atrás do Cefete, e aquelas avenidas que ligam, né, a Marechal Rondon, que vai ligar essa área do Maracanã, da Mangueira, em direção ao Meia, enfim. Cara, isso faz muito parte da cidade. Mas, resumindo, a grande questão é que muitas obras de infraestrutura viárias de adaptação da cidade para a era do automóvel foram realizadas na gestão do governo Lacerda. Desculpa, até gaguejei. Mas aí tem um trecho aqui engraçado que ele fala assim, ó, estava assim sendo atendida a revolução que estava ocorrendo por conta do automóvel. Aí olha esse número. De 1957 a 64, o número de automóveis na cidade dobrou de 63 mil a 140 mil. Daí as necessidades de atender também, em grande parte, os interesses da indústria automobilística. Tá? Não está errado falar disso, não se esqueçam que existe lobby. Políticos respondem a interesses de empresas privadas. Né? Então você tem uma série de multinacionais vindo para o Brasil nesse momento, porque é o momento das multinacionais do Brasil. Desde o JK, há um esforço para atrair multinacionais para o Brasil. Grande parte dessas multinacionais são indústrias automobilísticas. Cara, tem que vender carro. Tá? Então, essa aqui é uma parte sobre infraestruturas. Aqui, no próximo slide que eu coloquei o aterro do Flamengo. E, novamente, né? Reparem como o aterro do Flamengo, isso é uma coisa muito interessante, ele foi construído com matéria-prima do Morro do Santo Antônio. Então, novamente, eu citei isso na aula passada, vejam a lógica do Estado. Remover um morro ocupado por populações pobres. Alocar essas populações em outros locais. Muitas vezes, pagar uma indenização ou nem pagar a indenização. Demole esse morro,
utiliza a matéria-prima para fazer uma infraestrutura viária linda, belíssima. Não é só uma infraestrutura viária, é uma obra de embelezamento também da cidade. Aquilo ali é um parque. O aterro do Flamengo não é só um aterro do Flamengo, não é só uma obra de aterro. Aquilo ali é um parque, é lindo. Mas é uma infraestrutura que liga a área mais rica da cidade ao centro da cidade. É sempre importante perceber como essas obras muitas vezes privilegiam populações mais ricas. Isso é um discurso até batido, clichê, mas o aterro do Flamengo é claramente um exemplo disso, né? Chega a ser um clichê. É expulsar populações pobres, né, em detrimento de um setor, né, de uma burguesia específica. Né? Ele fala que assim, ó, já nos anos 1950, o sucesso imobiliário da Zona Sul e a consolidação de suas praias como atrativo de recreação, especulação imobiliária e turismo adensam o uso e a ocupação dos bairros dessa área do Rio de Janeiro. Urge uma nova alternativa à malha de trânsito na conexão da Zona Sul ao centro do Rio de Janeiro. E é nesse contexto que surge o projeto do aterro da Praia do Flamengo. Além de um projeto de engenharia de trânsito necessário para melhorar o fluxo de veículos e a facilitação viária entre a área central e a Zona Sul, olha que importante agora, o aterro do Flamengo incorporou uma série de subprojetos que integrou sofisticado tratamento paisagístico a um espaço urbano de multiusos, relacionados às atividades de lazer, cultura e esportes. Cara, a prova pode muito cobrar uma questão falando só sobre o aterro do Flamengo. Só sobre a questão da demolição, da demolição de um local onde habitava uma população pobre, a utilização dessa matéria-prima para fazer esse aterro imenso e esse belo parque, né, com um grande projeto paisagístico que interliga a área mais rica da cidade ao centro da cidade. Essas relações sempre são importantes. Tá? Vamos passar aqui, ainda no governo Lacerda, olha só agora a questão da segregação. Isso já caiu, tá, gente? Já caiu bem recentemente, mas sempre pode cair, tá? Ele fala assim, ó, já nos últimos anos do governo Lacerda, a atividade que mais impactou a população foi a política de remoção de favelas. Você consegue imaginar algo mais UERJ do que cobrar uma política de remoção de favelas feitas pelo Estado? Isso já caiu, tá, gente? Já caiu. Mas o que importa, o que a gente cansa de falar, o que importa é o raciocínio. Saber sim o que estava acontecendo nesse momento, mas saber como isso acontece várias vezes na história. E saber o raciocínio de sempre, na história do Rio de Janeiro, prejudicar populações mais pobres. É isso que ele está falando aqui. É isso que é segregação socioespacial, que eu vou tratar nos próximos slides. Segregação socioespacial é mais do que viver em favela. Espera que eu vou falar. Espera. Olha aqui. Então, o que mais impactou a população foi a política de remoção das favelas. Tratava-se do Plano de Habitação Popular, tem um nome bonito, propondo a urbanização das áreas destinadas à construção de casas populares para a viabilização de um programa de remoção de favelas. Com o passar dos anos, o projeto foi sendo aprimorado, alocando a população de acordo com a localidade das comunidades. As favelas da Zona Norte foram deslocadas para conjuntos habitacionais na Avenida Brasil. Já as da Zona Sul foram para a extensão viária que leva da Zona Sul à Barra, que leva da Zona Sul à Barra, como a Cidade de Deus em Jacarepaguá. A prova já cobrou, né? A Vila Kennedy. Dessa forma, se antes a intenção era urbanizar as favelas e remover algumas, a linha passou para a remoção de favelas com urbanização de algumas. Isso era um plano de Estado. O que ele está querendo dizer aqui, dá uma olhada no slide, olha só, isso aqui é a Vila Kennedy. O que ele está querendo dizer aqui é,
olha, nós vamos remover algumas favelas. A Vila Kennedy é uma favela que começa assim como um conjunto habitacional, mas que é ocupado por uma população que foi expulsa da zona sul da cidade. A Vila Kennedy e a Cidade de Deus. Dá uma olhada aqui. A Vila Kennedy e a Cidade de Deus, nos anos 60. Vejam que, se a gente olha para a Cidade de Deus hoje, se a gente vê o filme Cidade de Deus, a gente percebe um adensamento brutal ao longo dos anos. O filme mostra muito isso. No começo tem essas casinhas aqui. Porque no começo era essa coisa, vamos expulsar essa galera da Zona Sul, mas vamos colocar elas num conjunto habitacional. Cara, o que vocês não entendem é que a Zona Oeste, ela era muito mais distante do centro do que é hoje, por conta da carência da rede de transporte. Então, hoje a Zona Oeste ela é mais integrada. Mas nos anos 60, a Zona Oeste era muito desintegrada. Então você está pegando uma população que mora numa área nobre, na Zona Sul, e jogando numa área muito distante. Isso prejudica muito a vida dessas pessoas. Naquela questão que eu citei sobre o índice de progresso social na cidade do Rio de Janeiro, citei no Esquenta, quando eu estava resolvendo as questões, o gabarito era do baixo índice de desenvolvimento social era justamente a dificuldade no acesso aos transportes, às vias de transporte. São muitas questões que falam disso também, da questão dos meios de transporte. Tá? Então vejam aí uma segregação socioespacial ditada pelo Estado. Não é simplesmente, aconteceu, é culpa da especulação imobiliária. Claro que a especulação imobiliária tem um poder muito grande sobre isso. O setor imobiliário tem um poder muito grande. Mas o Estado sempre pode fazer políticas para reduzir isso. Tá? Não pegar pessoas de uma área central, uma área nobre, muito mais próxima do centro, e jogar em áreas muito distantes. Então, esses dois aspectos, tá, do governo Lacerda, eu acho que merecem destaque. As infraestruturas rodoviárias, a construção dos túneis, dos aterros, viabilizando uma maior circulação na cidade, obras de circulação, embelezamento também, né? Mas a política de remoção de favelas. Enfim, eu coloquei um mapa aqui que eu acho muito interessante. Já caiu uma questão sobre o índice de progresso social. Esse aqui não é o índice de progresso social. Esse aqui são necessidades humanas básicas. Eu peguei isso aqui do Instituto Pereira Passos. Os dados são de 2022, tá? E eu queria utilizar isso aqui para falar de segregação socioespacial e falar um pouco sobre espaço urbano. Não só cuspir aí, segregação socioespacial, não. Eu acho que, primeiramente, vocês precisam entender que o espaço urbano é uma mercadoria. Eu já falei isso inúmeras vezes em aulas anteriores. O espaço urbano é uma mercadoria. Ou seja, é uma mercadoria que está para venda ou para o aluguel no mercado. Que mercado? No mercado imobiliário. Isso é normal em qualquer país. Em qualquer país capitalista, uma cidade capitalista, existe mercado imobiliário. Isso é normal. A grande questão é que em cidades de países em desenvolvimento, e aí vamos pegar o caso do Rio de Janeiro, essas cidades, essas metrópoles, elas cresceram de forma muito desordenada, de forma muito rápida e, sobretudo, com uma desigualdade social, socioeconômica muito grande. Muito grande. As metrópoles brasileiras, elas têm uma diferenciação entre quem é mais rico e quem é mais pobre. É um abismo muito imenso, muito maior do que nos países em desenvolvimento. Então a gente
junta uma população que não tem um poder aquisitivo elevado no geral. A gente junta uma atuação precária do Estado, uma atuação negligente do Estado com relação a políticas de habitação. Isso aí é o mais comum da gente falar sobre segregação socioespacial. Então essas pessoas vão ocupar as favelas. Isso é verdade. Essas pessoas que não têm a capacidade de adquirir um imóvel, isso mais no começo, né? Porque atualmente as favelas também fazem totalmente parte do mercado imobiliário, também tem especulação imobiliária nas favelas. Inclusive o preço varia muito de uma favela para outra. Uma favela mais próxima do centro ou uma favela numa área central, ela custa muito mais caro para morar do que uma favela em uma área mais isolada ou em outro município que não no Rio de Janeiro. Assim como dentro da favela, a localização, a geografia também é importante. Morar mais longe das vias de acesso é mais barato. Quem mora mais próximo das vias de acesso paga mais caro. Então também tem um mercado imobiliário, obviamente, dentro das favelas. Mas eu estava dizendo isso por conta da segregação socioespacial, que não é só isso. Eu acho que a segregação socioespacial ela é muito relacionada à distribuição dos equipamentos públicos. Não é só morar longe, né? Tem uma questão de como o governo, a prefeitura, no caso, cidade, porque ela tem um orçamento e ela opta por direcionar esse orçamento para áreas que já possuem mais infraestrutura. No final das contas, isso também é uma escolha do Estado. Como eu estava dizendo, o Estado ele responde a interesses de empresas. Isso também é normal. Acontece, né, em todos os países. Estados respondem a interesses de empresas. Só que o problema é o quanto você responde ao interesse dessas empresas. E aí você tende a alocar a maior parte dos seus investimentos em áreas que já possuem mais infraestrutura. Eu peguei aqui esse índice, porque esse índice ele demonstra claramente que há uma segregação socioespacial. Quando vocês lerem os critérios do que define esse índice, vocês vão ver que é uma coisa muito, muito ampla, né? São vários critérios e aí vocês percebem, caramba, os melhores índices, obviamente, que estão mais em verde, eles são concentrados, estão muito concentrados na zona sul da cidade e na Barra. E você tem uma imensa área vermelha, inclusive áreas fronteiriças. E você tem uma área mais verde, um pouco mais claro, né, que é meio termo, mas também não é muito bom. E aí a gente consegue perceber a segregação socioespacial assim, através de vários critérios. Olha os critérios que ele utiliza aqui. Cara, eu vejo muito um mapa desse caindo na prova. É o mapa de 2022. Essa questão do índice de progresso social foi do vestibular de 2017. Já foram vários anos que passaram, tá? Ou não precisa ser esse mapa. Pode ser qualquer mapa que espacialize essa discrepância socioespacial. Algum critério que vai ser espacializado, que demonstre essa espacialização das desigualdades socioeconômicas. Esse índice mede, tá? Necessidades humanas básicas. Acesso à água canalizada. Gente, vejam que estamos falando de coisas realmente básicas. Acesso à água canalizada. Acesso a esgoto sanitário. Acesso a banheiro. Cara, só esses três, você já pensa assim, como pode, numa metrópole, a segunda economia do Brasil, você ter áreas com déficit
de acesso ao banheiro. Continuando. Acesso à energia elétrica, pessoas vivendo em favelas não urbanizadas, ou seja, aquelas que têm muito pouca infraestrutura, domicílios inadequados, ou seja, construídos totalmente fora do padrão, enfim, sem qualquer tipo de fiscalização, taxa de homicídios, roubos de rua, baixo peso ao nascer. Olha quantas variáveis, gente, estão sendo espacializadas aqui nesse índice. E acompanhamento pré-natal. Então vejam que são coisas realmente, o nome do índice é necessidades humanas básicas. E olha como, utilizando esse índice, você consegue perceber uma desigualdade espacial muito grande. Então a segregação socioespacial, ela pode muito bem ser visualizada através da espacialização desses critérios. Não é só morar longe, gente, tá? E eu vejo muito a UERJ cobrando esse tipo de questão. Se vocês fizerem a coletânea que a gente está disponibilizando no nosso grupo de WhatsApp, vocês vão ver como esse tipo de raciocínio se repete, tá? Vamos adiantar, ainda faltam vários slides. Eu coloquei aqui uma foto de um morro. Vamos tomar cuidado aí, tá? Vocês têm muito a ideia de que as favelas do Rio de Janeiro são favelas em morro. Em grande parte verdade. Em grande parte verdade. Desde a aula passada eu estou falando sobre o sítio da cidade do Rio de Janeiro, sobre como os morros, né, fazem parte da paisagem, né, além do maciço da Tijuca, do maciço, né, da Pedra Branca, que são imensos, os morros mesmo, menores. Como eles fazem parte da paisagem do Rio de Janeiro e como eles foram importantes para o crescimento da cidade. Mas toma cuidado, porque as favelas não necessariamente são em morros, tá? A gente tem muitas favelas em áreas planas. O Complexo da Maré, que já foi abordado também na prova, né, comparando como era o Complexo da Maré lá na década de 40, o Complexo da Maré hoje. A Maré é uma área plana, tá? A Cidade de Deus é uma área plana também. Então essa não é isso não é uma característica que une o conjunto de favelas, tá? Tem características que unem um conjunto de favelas, né? Que é a baixa disponibilidade, aí vai variar, obviamente, a baixa disponibilidade de serviços públicos, de equipamentos urbanos, isso vai variar de favela para favela. Índices de violência. A gente pode falar de uma coisa importante, que é a elevada densidade demográfica também. Isso é uma coisa que une as favelas do mundo inteiro. Áreas mais pobres, elas tendem a ter uma densidade demográfica muito grande, né? As famílias tendem a morar juntas, né? Já que o imóvel no espaço urbano é uma mercadoria. E como eu estava dizendo, na maior parte dos países em desenvolvimento, como a desigualdade social é muito imensa, a maior parte das pessoas não tem como adquirir essa mercadoria. Que fique claro esse raciocínio na cabeça de vocês. Mas, falando sobre os morros, eu botei aqui, na verdade, os morros, eles foram áreas preteridas pelo capital imobiliário, tá? Para o setor imobiliário é muito mais fácil construir áreas planas. Porque fazer uma obra de engenharia no morro e adaptar esse morro para a construção de casas e prédios, ou prédios mesmo, por exemplo, isso é caríssimo. Então, se eu sou uma empreiteira, eu vou sempre preferir construir uma área plana. Eu dei o exemplo de Copacabana, porque eu já morei em Copacabana, e o que a gente percebe ali, vou dar um exemplo, tá? Copacabana teve várias favelas, teve favelas removidas, Copacabana tem favelas também em morro, mas tem uma parte de Copacabana onde alguns prédios, a parte mais de trás, né, mais longe da praia,
Tem muitos prédios que são construídos no morro. É a parte mais recente, são as construções mais recentes. Mas quando você olha para aqueles prédios, são prédios bem valorizados, para começar. Por quê? Porque tem que compensar o custo daquela obra, né? São prédios bem valorizados. Quem conhece Copacabana, aquelas ruas acima ali da Estação Cardeal Arco Verde, algumas ruas que para dentro da Rua Toneleiro, enfim. Tem várias construções em morro ali. Mas quando você para ver o tipo de obra de infraestrutura, é caríssimo. É caríssimo. Então, é por isso também que é verticalizado. É verticalizado porque construir um prédio vai gerar muito mais renda. Um prédio, né, de 12 andares, com 3 blocos, vai gerar muito mais lucro do que construir casas ali. Então, tem que valer a pena para o capital imobiliário. Só que não é sempre que vale a pena. Então, na história do Rio de Janeiro, os morros eles foram preteridos pelo capital imobiliário. Por isso foram ocupados majoritariamente pela população mais pobre. É a população que não tinha, vamos dizer, o acesso ao que a gente chama de cidade formal. Tá? Então, mais um pouco aí sobre o conceito de segregação socioespacial. Aqui nesse slide, galera, eu estou falando uma parte muito importante, porque a gente está falando do crescimento da cidade do Rio de Janeiro. Né? E eu falei muito na semana passada, na aula número 1, sobre o crescimento horizontal da cidade do Rio de Janeiro. E aí, cara, lá na aula passada, eu também utilizei aqueles mapas, mas aí colocando o Rio de Janeiro, uma manchinha do Rio de Janeiro, né? Entre 1888 e 1930. E aí o que a gente reparava era o seguinte: em 1888, a cidade do Rio de Janeiro estava muito ali no centro da cidade. Essa mancha amarela estava muito concentrada ali no centro da cidade, um pouquinho na zona norte. Né? E já na década de 30 você já começava a ver a ocupação de outros municípios ali, Duque de Caxias, mas ainda numa faixa bem fininha. Quando a gente chega em 1972, e isso já foi cobrado na UERJ, o período entre 1930 e 1972, é quando começam os processos de conurbação. E aí, o processo de conurbação, ele acontece quando dois municípios, eles passam a estar ligados de tal forma que você já não... É uma mancha urbana que você já não percebe quando você está saindo de um município e entrando no outro. Há uma ligação física entre esses municípios, mas também há uma ligação funcional. Ou seja, esses municípios do entorno do Rio de Janeiro, eles cresceram por causa do Rio de Janeiro. Por conta desse crescimento horizontal, que acontece ao longo dos anos, sobretudo porque as populações que estão chegando no Rio de Janeiro muitas vezes não têm acesso às áreas já mais valorizadas, que são as áreas próximas do centro da cidade. As áreas que ofertam mais empregos. Então você começa a ocupar cada vez para mais longe. O crescimento horizontal começa a ser cada vez maior. E isso começa a adentrar outros municípios. E aí pessoas de outros municípios começam a trabalhar no Rio de Janeiro. Porque é a metrópole. Porque é no centro do Rio, que é a área do Rio que possuiu durante muito tempo, né, a maior parte dos empregos. Os serviços públicos são no centro da cidade. E aí, galera, esse processo de conurbação, ele vai começar a gerar uma integração tão grande entre esses municípios que vai ser instituída uma região metropolitana. Caramba! E é nos anos 70, tá? Que a região metropolitana é instituída no Rio de Janeiro. Na verdade, é nos anos 70 que as regiões metropolitanas elas começam a surgir, serem instituídas no Brasil todo. Por que será, né, nos anos 70? Porque a gente estava vivenciando ali um processo de urbanização muito grande. E se você conhece um pouquinho sobre o processo de urbanização do Brasil, você sabe que o Brasil vivenciou um processo de urbanização muito rápido, muito sem planejamento e baseado num processo de metropolização. Ou seja, a maior parte das migrações, dos fluxos dentro do território,
Eles não iam para cidades médias. Eles saíam de cidades pequenas e médias ou de áreas rurais e se dirigiam para áreas metropolitanas. Então esse processo que eu estou falando aqui, de surgimento da região metropolitana, ou seja, de um município, e que a partir dele outros municípios vão começar a ser ocupados, e vai começar a haver uma integração funcional entre esses municípios. Isso está acontecendo em outras metrópoles no Brasil também. Não é só no Rio de Janeiro, mas a aula é sobre Rio de Janeiro. Então, caiu uma questão na UERJ mostrando todos esses mapas, né, essa evolução. Esses mapas aí foram os mapas que caíram na questão, tá? Eu só dividi, para ficar mais didática a aula. O mapa da aula passada, que pegava de 1888, depois o outro mapa que pegava 1930, e aí 1930 é o momento que vai começar a ter esse espraiamento, esse crescimento horizontal muito grande, como eu falei na aula passada, e a resposta da prova, para falar de processo de conurbação e tudo mais, era esse momento entre 1930 e 1972, nesse mapa que está aí, que a gente já começa a perceber vários municípios conurbados por essa mancha urbana. Você vai ver Rio de Janeiro, você vai ver Duque de Caxias, você vai ver Mesquita, você vai ver Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Niterói com São Gonçalo. Vejam. E aí, o que vocês precisam entender, tá? Eu já vou mostrar aqui a região metropolitana com mais clareza para vocês. Mas o que vocês precisam entender dentro de uma região metropolitana é que esses municípios, eles surgem meio que orbitando a metrópole, tá? Então, a maior parte dos fluxos diários entre esses municípios, eles convergem para a metrópole, para o Rio de Janeiro. Mas essas áreas também são muito integradas. Então, é muito possível e óbvio que acontece de uma pessoa morar em Duque de Caxias e trabalhar em Nova Iguaçu. Uma pessoa morar em São Gonçalo e trabalhar em Niterói. Isso é muito comum. Mas a maior parte dos fluxos dentro dessa região metropolitana converge para o município do Rio de Janeiro. Cuidado também, porque tem uma coisa esquisita aqui, uma pegadinha. Existem 82 regiões metropolitanas no Brasil. Mas não existem 82 metrópoles no Brasil. Então, só para deixar claro, as regiões metropolitanas, elas são instituídas por uma lei estadual. Então, cada estado pode instituir uma ou mais regiões metropolitanas. Só que para instituir, não necessariamente essa área tem que ser uma metrópole, como é o Rio de Janeiro, tá? O que precisa haver é a ideia central que eu falei para vocês. É a ideia de um município que tem outros municípios no entorno, outros municípios que orbitam esse município principal, e que entre esses municípios há uma integração muito grande. Fluxos diários muito grandes de trabalhadores, de estudantes, de mercadorias, né? De modo que tenha uma cidade central, um município central que exerce mais influência sobre esses outros municípios que estão no entorno. Porque essa é a ideia central de uma região metropolitana. Só estou deixando claro que não necessariamente precisa haver uma metrópole. Espero não ter confundido a cabeça de vocês. Não necessariamente precisa haver uma metrópole para que seja instituída uma região metropolitana, tá? Então eu coloquei aqui, ó, região metropolitana. Estão com o slide aí? Estão. Conjunto de municípios conurbados e interligados por fluxos materiais e imateriais didáticos. Materiais são os fluxos de trabalhadores, de mão de obra, de serviços. Quantos serviços você pode pedir só se for dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro? Por exemplo, você quer contratar uma firma de decoração de interiores. E aí você entra em contato com essa firma pelo perfil do Instagram e eles falam assim, nós atendemos em todo o Grande Rio. Quando ele fala Grande Rio, ele não está se referindo ao estado do Rio de Janeiro. Ele está se referindo à região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, tem muitos serviços que só circulam também dentro dessa região metropolitana. Eu estou falando isso porque, né,
dentro dessa definição, eu estou pegando aqui, conjunto de municípios conurbados interligados por fluxos materiais. Pessoas são fluxos materiais, tá? Serviços podem ser materiais ou não. Materiais ou não. Você pode contratar uma empresa que não vai te fornecer um serviço material. Você pode contratar uma empresa do Rio, morando em Niterói, que é uma empresa que vai te fornecer um serviço de segurança que é feito à distância por uma câmera. Sei lá. Tá? E fluxos imateriais são fluxos de informações, que justamente porque esses serviços são compartilhados dentro de uma região metropolitana, a quantidade de informações que circulam dentro da região metropolitana é muito imensa. Pensa só quantas mensagens de aplicativos circulam entre pessoas que estão no Rio de Janeiro, em Niterói, em São Gonçalo, em Duque de Caxias, sei lá. Nesse momento agora. São muitas informações. Tá? Então eu coloquei aqui, ideia de uma cidade principal que polariza o entorno, exercendo sua influência sobre os municípios vizinhos que a orbitam. A grande integração intermunicipal entre os municípios, sobretudo pelo compartilhamento de infraestruturas de transporte, serviços, mão de obra, etc. E aqui eu vou colocar para vocês terem uma ideia maior, né, do que é a região metropolitana hoje. Olha só que interessante, são 22 municípios, né? Olhem, por favor, onde fica o Rio de Janeiro, porque toda a região metropolitana recebe o nome da metrópole principal, mas eu queria destacar uma coisa também aqui, porque a região metropolitana nem sempre foi assim, nem sempre teve esses municípios. Então, por exemplo, Maricá não fazia parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Por que Maricá entrou para a região metropolitana do Rio de Janeiro? Entrou quando foi percebido que esse município já estava ocupado de tal forma que muitas pessoas daquele município, que moravam, que habitavam naquele município, faziam fluxos muito grandes para metrópole ou dentro da região metropolitana. E aí Maricá passou a fazer parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então percebam essa noção de interligação entre os municípios. Muita gente mora em Maricá e trabalha no Rio de Janeiro. Muita gente mora em Maricá e trabalha em Niterói. Tá? Um outro município, Petrópolis. Petrópolis, lá no começo da criação da região metropolitana, fazia parte da região metropolitana. Depois mudaram os critérios e Petrópolis deixou de fazer parte da região metropolitana. Petrópolis fica na região serrana. Né? Só que desde 2019 ou 2020, já foi percebido que há um grande número de trabalhadores que saem de Petrópolis e voltam todos os dias. E aí Petrópolis voltou a ser parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, pensem nessa ideia de integração, essa ideia de compartilhamento de serviços, compartilhamento de mão de obra, grande fluxo de informações, fluxos materiais e imateriais circulando diariamente entre esses municípios. Tá? Percebam que o município de Teresópolis, também na região serrana, ou os municípios das Baixadas Litorâneas, da região dos Lagos, por exemplo, não fazem parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Por quê? Porque não existe um fluxo tão grande, diário, de trabalhadores saindo dessas regiões e indo para esses municípios das regiões metropolitanas, sobretudo para o Rio de Janeiro. Óbvio que existem pessoas que fazem esse fluxo. Eu, inclusive, faço esse fluxo. Mas não dá para constituir, não dá para fazer parte ainda da região metropolitana. Caramba, falei pra caramba, hein? Cara, ainda tem várias coisas para falar. Aqui eu coloquei a Ponte Rio-Niterói, que é dos anos 70, e é uma coisa que contribui para o processo de conurbação e de integração da região metropolitana do Rio de Janeiro. Afinal, interliga o Rio de Janeiro a Niterói, que é outro município muito importante da região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas coloquei também porque para corroborar com o meu argumento da quantidade de obras de infraestruturas viárias que foram construídas a partir dos anos 60. A Ponte de Niterói é uma obra considerada obra faraônica, né, do governo militar. No próximo slide eu coloco para vocês aqui, para ficar bem claro, e não tinha colocado a Ponte de Niterói. Tá aí, a Ponte de Niterói, interliga o Rio a Niterói. Mas esse slide aqui, ó,
eu peguei só exemplos do que é a conurbação, tá? Percebam aí o que eu envolvi. Cara, a gente está vendo aí cinco pontos em vermelho. Mas eu nem circulei o Rio de Janeiro, tá? Vocês estão vendo que há uma grande mancha urbana. Não existe área rural aí nesse espaço. Isso é uma imagem de satélite. E aqui eu estou vendo Nova Iguaçu, vindo de noroeste, tá? Vindo de noroeste em direção ao mar aqui. Nova Iguaçu, Belfor Roxo, São João de Meriti, Duque de Caxias, na parte mais sudoeste, Nilópolis, e se vocês perceberem aqui abaixo do município de Duque de Caxias, vocês lerem aí, vocês vão ver que ali tem um bairro de Jardim América, que é um bairro do município do Rio de Janeiro. Então, na verdade, nessa imagem a gente tem 6 municípios aqui, parte de 6 municípios que estão conurbados. E são municípios que fazem parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu acho que essa imagem de satélite mostra bem o que é um processo de conurbação, né? Essa junção física mesmo entre os municípios, fruto desse crescimento horizontal. Aqui eu estou pegando os anos 90, preciso correr um pouco, galera, porque senão vou ficar com muito tempo a aula. Aqui eu estou pegando os anos 90, obras de infraestruturas viárias, que foram muito importantes para o crescimento da zona oeste da cidade. A zona oeste ela cresce muito a partir dos anos 90. Era a área mais desocupada da cidade, a área mais desabitada da cidade. Lembra que na aula passada, falando da evolução urbana do Rio de Janeiro, eu mostrei como a zona norte cresceu muito, como a zona sul cresceu muito. E o crescimento da zona norte ele foi indo também muito em direção à Baixada Fluminense. A zona oeste, ela deixou para ser ocupada depois, mais ocupada depois. Então, o crescimento da zona oeste está muito associado nos anos 90. A construção da Barra da Tijuca, que é um bairro que já foi construído com o intuito de abrigar um tipo específico de classe social, uma classe média, né, que tivesse carro, inclusive. Vocês podem olhar que a Barra da Tijuca é toda planejada para o automóvel, né? São grandes avenidas, enfim. E uma coisa que ajudou muito o crescimento da Zona Oeste, da Barra, sobretudo, foi a construção da Via Amarela. A Via Amarela é uma outra grande obra, né? Tem vários túneis também. Enfim, uma grande obra de infraestrutura viária que contribuiu muito para o crescimento da Zona Oeste da cidade. Eu coloquei aqui também a linha vermelha, porque a linha vermelha é uma outra obra também que começou a ser construída nos anos 70, né? Mas ganhou força ali nos anos 90. Cara, que é uma via muito importante. Se vocês olharem o mapa aí, ela começa no centro do Rio de Janeiro e adentra outros municípios da região metropolitana, né? Passa ali por Duque de Caxias, né? Chega a Baixada Fluminense. E a linha vermelha, ela está interligando. Cara, ela é muito importante, porque ela está interligando pessoas que estão, enfim, chegando de São Paulo. Ela está interligando a Baixada Fluminense ao centro, ela está interligando a Baixada Fluminense e outros bairros da Zona Norte também, porque tem entradas. Outros bairros da Zona Norte, a Ponte Rio-Niterói. Então, é uma obra de infraestrutura muito, muito importante. E ainda interliga, acho que já me esquecendo, né? Ainda interliga também essas áreas à linha amarela, porque tem uma conexão entre linha amarela e linha vermelha. Então, até para quem é da Baixada Fluminense, você pode vir pela linha vermelha, fazer um balão, entrar na linha amarela e chegar na Barra da Tijuca, atualmente com muito mais facilidade. Interessante. Agora vamos para a parte final da aula.
Que eu queria trazer aqui um conceito que eu falei no nosso projeto do ano passado. 3 conceitos. O conceito de revitalização, o conceito de refuncionalização e, por fim, o conceito de gentrificação. Eu vou utilizar aqui o Rio de Janeiro como base e vou utilizar a área do Cais do Porto para falar sobre isso. Tá? A área do Cais do Porto, o Porto do Rio de Janeiro, a gente precisa falar um pouco sobre a história. Falar um pouco sobre a história. O Porto do Rio de Janeiro ele é bem na área central. Inclusive, o Rio de Janeiro ele cresceu muito a partir do Porto, tendo em vista que o Porto o Rio de Janeiro era uma cidade portuária, importantíssima, né? Então o Porto tinha todo o sentido do mundo, né? Durante muito tempo. Inclusive foram feitas várias obras de modernização do Porto ao longo da história. No início do século XX houve uma obra de melhoramento do Porto, das infraestruturas portuárias e tudo mais. Então o Porto do Rio de Janeiro cumpria uma função portuária. Pô, parece idiota falar isso, mas não é idiota. Com esse crescimento urbano todo que eu mostrei para vocês, todo esse crescimento horizontal que eu mostrei para vocês, adentrando outros municípios, surgimento de região metropolitana, cara, o Porto meio que foi começando a perder o sentido. Vários motivos fizeram o Porto perder o sentido. O primeiro motivo é que esse imenso crescimento, e ainda com uma concentração de empregos muito grande no centro, cara, fez com que o Porto se tornasse um lugar de difícil acesso, né? Lembrando que nossas infraestruturas são infraestruturas viárias. Então, a quantidade de congestionamento para chegar no Porto, chegar e sair do Porto, por uma via viária, a Avenida Brasil, diga-se de passagem, começou a ser um problema. Outro ponto. Quando chega nos anos 90, o Brasil e o Rio de Janeiro começam a passar por um processo de desconcentração industrial. Então a Avenida Brasil, se em grande parte ela foi construída para ser um corredor industrial que interligaria, portanto, a região portuária a várias indústrias que foram construídas ao longo dessa via, que é a Avenida Brasil, se essas indústrias começam a apresentar uma vontade de querer sair dessa via, o Porto também começa a perder sentido. Então, as duas coisas estão interligadas, né? O Porto perde sentido porque as indústrias querem sair e as indústrias também começam a se desinteressar porque o próprio Porto ele começa a não ter mais sentido. E outra, com a evolução dos navios, dos grandes cargueiros, o Porto do Rio de Janeiro nem dá conta, gente. Nem dá conta. Por isso foi construído o Porto de Sepetiba. Tá? Cara, o que eu estou querendo dizer é que o Porto do Rio de Janeiro passou a não servir mais porque servia antes. Né? A Avenida Brasil se tornou uma área de desconcentração industrial. O Rio de Janeiro é um lugar que vivencia um processo de desindustrialização. As indústrias saem daqui. Grande parte dessas indústrias estavam na Avenida Brasil, elas saíram, foram para cidades do interior, ou mesmo fecharam. É um processo comum, né, de desconcentração industrial que está acontecendo no Brasil, já aconteceu nos países desenvolvidos. Acontece no Rio de Janeiro, por exemplo, desde os anos 90. Tá? Então tem essa coisa da desconcentração industrial, tem a coisa do Porto ser no centro da cidade, um local completamente congestionado. E aí, cara, toda essa infraestrutura portuária, ela começou a perder o sentido. E o Porto se tornou uma área de obsolescência. É aí que eu queria chegar. O Porto se tornou uma área de obsolescência. Com vários armazéns vazios, abandonados, a quantidade de navios que passou, né, a portar no Porto era mínima. É porque vocês veem aqueles cruzeiros e tudo mais parando ali. Gente, aquilo ali é pequeno, muito pequeno, comparado com os grandes cargueiros que fazem rotas internacionais. Aquilo ali é muito pequeno, tá? Então a área do Cais do Porto ela se tornou uma área de obsolescência. Perdeu o uso. O Porto não tinha mais sentido. Então, essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem antes de um processo de revitalização. Vocês estão vendo aí os armazéns completamente abandonados.
Ali em cima, por ali por cima, passava o viaduto da Perimetral, que era uma coisa horrorosa, que deixava a cidade bem feia, e passava bem em cima dessa avenida, que é a Avenida Rodrigues Alves, que eu falei lá na aula passada, quando foi construída, né? Cara, se tornou uma área feia, uma área, enfim, de obsolescência, sem uso. Não que populações não morassem ali. É claro que populações moravam ali. Mas, como eu vou falar depois, é uma população de mais baixa renda. E aí começou o projeto, nos anos 2000, o projeto Porto Maravilha. A ideia do projeto Porto Maravilha era revitalizar a região portuária. Muito inspirado também no que aconteceu em Barcelona, né, quando teve as Olimpíadas. Quando foi anunciadas as Olimpíadas aqui no Brasil, essas obras ganharam muita forma. As obras do Porto Maravilha, que visavam revitalizar, ou seja, trazer vida de volta a uma área que supostamente está morta. Essa é a ideia de revitalização. A ideia de obsolescência é isso. Tá bom. E aí começam as obras. Deixa eu olhar o próximo slide. Começam as obras. Nesse slide vocês estão vendo uma imagem mais recente, né? Já com os VLTs prontos. Então, essa área, ela passou por várias transformações. A perimetral foi demolida. Então, aquele viaduto horroroso que deixava aquilo ali muito feio, foi demolido. Inclusive, tem uma grande pergunta, né? Porque roubaram as vigas da perimetral. Você imagina as vigas de um grande viaduto. Como conseguiram roubar as vigas da perimetral? Até hoje ninguém sabe onde elas foram parar. Como é que uma pessoa rouba uma viga? Os negócios de aço, gente, muito gigantesco. Isso é muito suco de Rio de Janeiro. Enfim. Então, começaram a ser feitos investimentos ali em obras de infraestrutura mesmo, de iluminação pública. Os VLTs foram construídos. Vários prédios foram construídos com o incentivo do governo, né? Vários prédios novos, modernos, né? foram construídos com o governo mesmo, né? Dando desconto para quem é funcionário da prefeitura e tudo mais. Isso vai começando a atrair investimento, aí surge um restaurante aqui, surge um restaurante ali, aí vários museus, né? Pô, surgiu o Museu do Amanhã, e aí começou a surgir casa de show. Eu mesmo já fui em alguns shows ali na região portuária, coisa que eu nunca iria há 20 anos atrás. E os armazéns, cara, os armazéns começaram a exercer uma outra atividade. Tem várias feiras, ali tem várias festas, festival de cerveja, sei lá, festival gastronômico, festival de moda. Cara, essa área passou por um processo de revitalização. Só que eu queria falar de um outro conceito aqui rapidinho, tá? Quando eu falei dos armazéns, eu falei especificamente porque eu queria tratar do conceito de refuncionalização, que ainda não caiu na prova, e eu acredito muito nesse conceito. Até porque fala do Porto do Rio de Janeiro, muitas questões já caíram sobre o Porto, e isso ainda não caiu. O que é uma refuncionalização? Eu já meio que dei um spoiler, né? É quando uma forma urbana ela permanece e a sua função é modificada. Ou seja, a forma de armazém, que tinha uma função de armazenar, a forma material, ela permanece, mas ela passa a exercer uma outra atividade. Uma atividade relacionada ao lazer. Por exemplo, para as feiras, para as festas. Então, a forma ela permanece a mesma, mas a função ela é modificada. E isso está acontecendo deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tem um exemplo muito bom. Tem. Do Armazém Utopia. Olha só. Do Armazém Utopia. Olha lá. O Armazém Utopia, na zona portuária, tem uso restrito para atividades culturais e sociais.
Isso aqui é um claro exemplo de refuncionalização. Nas aulas sobre geografia urbana, na história, assim, eu costumo usar muito o Shopping Nova América. Quem conhece o Rio de Janeiro, conhece o Shopping Nova América que fica em Del Castilho, pode perceber também, né, esse processo de refuncionalização, assim como o Shopping Bangu. Ambos eram fábricas têxteis. Né? O Shopping Nova América, quando você vai ver, ela mantém ainda o formato de fábrica, mas a fábrica, que é setor secundário, né? E passa a exercer uma função do setor terciário, que é setor de serviços, né? Que o shopping faz é oferecer o setor de serviços. Também é um processo de refuncionalização. Então, com isso tudo, né, eu finalizo com uma imagem emblemática. Uma imagem emblemática que mostra o residencial Porto Maravilha. E aí eu escrevi aí, gentrificação. Bom, o que seria o processo de gentrificação, gente? Para finalizar, a gentrificação ela ocorre, basicamente, quando há uma mudança de classe social, uma mudança no perfil social dos moradores que ocupam uma determinada área. Então, se uma área passou por melhorias, por uma maior alocação de equipamentos públicos, enfim, mais iluminação, disponibilidade de transporte, de metrô, melhoramentos em geral. Isso tende a aumentar o valor dos aluguéis. Tá? O que acontece é que aquela população que vivia ali, aquele perfil socioeconômico, que vivia naquela área e pagava, por exemplo, uma taxa total de aluguel com condomínio e IPTU R$1.000, depois de todas essas melhorias, o preço do aluguel ele tende a aumentar para 1.600, sei lá, R$2.000, pode dobrar, a gente não sabe. E isso aconteceu ali na área do Cais do Porto, né? O projeto Porto Maravilha, ele trouxe essa revitalização. Essa revitalização trouxe diversos empreendimentos imobiliários, centros de negócios, atividades culturais, os armazéns se refuncionalizaram, como vocês estão vendo, prédios de classe média bonitos, né? Novos, novíssimos, foram construídos. Cara, no entorno, o valor dos aluguéis vai aumentar. Já aumentou. E isso promoveu um processo de gentrificação. Tá? Então, a ideia da gentrificação é a ideia de uma mudança de perfil social. Um lugar, ele passa por determinadas melhorias que podem ser vindas, né, ou acompanhadas por ações do poder público com a iniciativa privada. Esse lugar passa por melhorias de modo que ele se valoriza. Lembra que o solo urbano tem valor de uso e valor de troca? Essa mercadoria ela pode se valorizar e se desvalorizar o tempo inteiro. Projetos de melhoria como o Porto Maravilha vão valorizar essa mercadoria. E ao valorizar essa mercadoria, pessoas com perfil social que não conseguem ter acesso a essa mercadoria com valor mais elevado serão expulsas dessas áreas. E essa área agora vai ser ocupada por um novo perfil socioeconômico. Gente, eu falei pra caramba, vou ficando por aqui, tá? Quem gostou da aula, pô, compartilha, ajuda pra caramba a gente. E quem se interessou pelo projeto UERJ 2025, é só entrar no nosso site, tá aqui na descrição. A aula ficou com 1h15. Eu falei que ia ser menor que a primeira, mas é impossível. Eu falo muito, gente, desculpa. Entra no nosso grupo do WhatsApp, porque lá vocês vão ter acesso a 30 questões que eu selecionei, para que vocês vejam como a banca aborda o Rio de Janeiro. E, cara,
Vejam as aulas e vejam as questões. Vocês vão ver que as coisas batem. E vocês vão ver que há uma visão de mundo da UERJ que se repete ao longo dos últimos 20 anos. Nesse tema, Rio de Janeiro. Nos outros, isso também acontece. Mas isso a gente vai trabalhar no nosso projeto UERJ. Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Tenham uma ótima semana. Valeu.